Nessa live hoje, quero falar por que precisamos de Jesus, né? Uma pergunta importante: por que precisamos de Jesus? Eu sei que a gente pode tentar se esconder dos nossos pecados, das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas uma coisa é séria: precisamos de Cristo. E por que precisamos de Cristo? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Por que nós precisamos de Jesus? Muita gente tem medo de fazer essa pergunta a si mesmo. Por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso do Senhor? E eu quero, nesse vídeo, fazer algumas considerações, né? A primeira consideração é que Deus é totalmente santo. Totalmente santo. A Bíblia, quando vai descrever a santidade de Deus, diz que Ele é santo, santo, santo. E a santidade de Deus, ela é tão grande que ela é como se fosse a coisa mais gloriosa de Deus, a santidade dele. Ele não comunga com o pecado, ele não compactua com o pecado, ele não consegue consentir com o pecado. É tanto que as Escrituras dizem que ele não tem o culpado por inocente. Por isso, eu queria trazer essa ilustração mostrando quem Deus é em primeiro ponto, para você entender por que precisamos de Cristo, por que precisamos de Jesus. Se a gente não entender isto, né, a gente vai ficar com dificuldade de entender o propósito de Cristo ter vindo aqui na Terra. Então, para você que está entrando aí agora, Luiz, Batista, Reinaldo, Beli, eu estou falando porque nós precisamos de Jesus, né? Qual é o sentido da gente precisar de Jesus? Qual é o sentido disso? E a gente pode pensar juntos a respeito desse assunto. Por que nós precisamos de Jesus? Né? Por que você precisa de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Você já se perguntou? Porque muita gente até diz crer em Cristo, mas não sabe o real motivo, né? Não sabe o real motivo. Por que ele precisa crer em Cristo? Por que você necessita de crer em Cristo? Primeiro, você tem que entender na perspectiva divina quem Deus é, seus atributos, né, suas ações, e depois você entender quem você é, entendeu? Então, por que nós precisamos de Jesus? Porque nós temos esse entendimento de quem somos e de quem Deus é, né? E de quem Deus é. Seja bem-vinda, Marina. Seja bem-vinda, irmã Rosinha. Seja bem-vindo, Almiro de Lima, Kailane, Nelson, Alairton, Eva, Tassi. Sejam bem-vindos. Eu quero discorrer nesta manhã com vocês. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Quero discorrer nesta manhã com vocês. Cíntia, Eva dos Santos. Eu quero discorrer nesta manhã por que nós precisamos de Jesus. Marilande, Lucineide, José Raimundo, sejam bem-vindos. Cantourinho, seja bem-vindo ou bem-vinda. Delfina Leal, seja bem-vinda. Lourdes, seja bem-vinda. Marta Nascimento, Manuel Antônio, Severino Nonato,
Roseli, William, Chica, Mari, Catarina, Douglas, Johnny, Sebastiana, Cauã, Raimundo. Sejam bem-vindos. Eu vou falar nesta manhã por que nós precisamos de Jesus. Eu queria que você que está aí, se você puder compartilhar, se você puder fazer alguma coisa desse tipo, porque eu estou aqui com um estudo preparado. Por que nós precisamos de Jesus? Baseado no livro de Paul Walsh. Não sei se vocês conhecem o livro de Paul Walsh, mas ele é um livro muito bom que fala de Cristo. Gene Mendes, Elisângela, Patrícia, Rosinei Oliveira, Maria Borges, Luiz Pagno, Wanda Sampaio, Carmelita, Maria Rita, sejam bem-vindos. Daniel Alves, seja bem-vindo. Se você puder compartilhar, nós vamos falar agora, a partir de agora, por que nós precisamos de Jesus. Vamos lá. De acordo com o livro de Paul Walsh, ele faz uma descrição maravilhosa a respeito do ser de Deus. Entendeu? Quem Deus é. Então, para nós entender por que a gente precisa de Jesus, nós precisamos entender a teontologia, que é a doutrina de Deus, a teontologia, a doutrina do ser de Deus, e nós precisamos entender a antropologia, a doutrina do ser humano, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre esses dois assuntos. Teontologia, doutrina do ser de Deus, e a antropologia, doutrina do ser humano. Aí você vai entender claramente por que é que você precisa de Deus. Celina, seja bem-vinda. Marco, seja bem-vindo. Josefa, seja bem-vinda. Eva Monteiro. José Francisco. Márcia. Daniel Alves. Eurides Santos, sejam bem-vindos. Ângela, desculpa. Tá, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos falar do ser de Deus. Primeiro, Deus é onisciente, onipresente. Deus é todo-poderoso. Em Deus não há nenhum defeito. Deus é santo, totalmente santo. Deus, ele é amor, justiça, bondade, verdade. Deus é infinito em seu ser. Deus é... Vou até ler aqui um pouquinho sobre Deus. Quem Deus é? Deus é um espírito infinito, eterno, imutável. Ele é sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então perceba que Deus é tudo isto. Deus, ele é totalmente perfeito, nele não habita nenhum mal, nenhuma sombra de variação. Deus é totalmente justo, nele não habita injustiça de maneira nenhuma. Mas nós estamos falando da teontologia, ou da doutrina do ser de Deus. Mas a gente estando falando de Deus, a gente não pode esquecer de falar também do ser humano. Porque aí eu vou falar de antropologia. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos, entendeu? Quando você entender quem é Deus e quem você é, aí você vai ficar com um grande dilema na sua vida. Perceba, eu falei de um Deus santo, justo, amoroso, Deus onisciente, onipresente, onipotente, cheio de graça, de verdade, não há erro, não há defeito, não há nada que o contamine. Ele não compactou com o pecado, ele não erra, ele não falha, ele é um Deus totalmente santo, justo, gracioso, maravilhoso, poderoso, exaltado acima de todas as coisas. Nessa imensidão de universo a qual nós pertencemos à Via Láctea, não há 1 centímetro, 1 milímetro no qual ele não possa estar.
Ele ocupa todos os lugares, ele é um ser que vê tudo o que acontece, seja no escuro, seja no claro, seja em qualquer momento. A Bíblia diz no Salmo 139 que a luz e as trevas para ele é a mesma coisa. O salmista chega a perguntar para onde nós fugiríamos de sua presença. Ele faz várias citações, por exemplo, se eu subir ao céu, lá também tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá o Senhor também estará. Se eu pegar as asas da alvorada e tentar voar, lá o Senhor também está. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Não há nada que o impeça de ver. Ele vê com a visão profunda, ele conhece passado, presente e futuro, não só o conhece, como está lá nos 3 tempos. Ele é um Deus que não há nada que seja incompreensível à sua vista, um Deus todo-poderoso, todo-soberano, exaltado além do que nós podemos entender. Mas, vou falar agora de nós. Vou falar da antropologia. Nós, desde o jardim do Éden, caímos, falhamos, desobedecemos. A Bíblia diz em Mateus 15 que o nosso coração, dentro do nosso coração procede maus pensamentos como adultérios, furtos, prostituição, roubos, blasfêmias, tudo quanto é ruim. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E então eu estou falando de um Deus santo, poderoso, maravilhoso, misericordioso, totalmente bom, um ser bondoso. E estou falando agora de alguém que é depravado, que pensa o dia inteiro coisas ruins, que deseja o dia inteiro coisas ruins, que se aguçar os nossos desejos malignos, nos tornamos as piores pessoas que existem. Então, há pecados em todo o nosso ser. Eu quero usar um texto de Isaías, que Isaías diz assim: da planta dos pés ao alto da cabeça, estamos cobertos de feridas mortais. Então não há nada de bom em nós. Por mais que eu sou pastor, por mais que você seja evangélico, se você é católico, se você é espírita, eu quero lhe dizer que você é totalmente depravado, que eu sou totalmente depravado, que não há nada de bom em nós. Pelo contrário, nós desejamos coisas más, praticamos coisas más, pensamos coisas más. Diga-se de passagem, a maioria de nós tem vergonha de pronunciar aquilo que pensamos, porque com certeza nós teríamos sérios problemas se nós pronunciássemos aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos mesmo. Se nós falássemos tudo isso, com certeza nós estaríamos em maus lençóis. Então, perceba a disparidade, a diferença entre Deus e nós. Perceba o antagonismo entre Deus e a sua criação. Deus totalmente bom, totalmente justo, infinito, imutável, insondável, inescrutável, quanto a uma pessoa, um ser humano finito, caído, desesperadamente pecador, cheio de cólera, de ira, de raiva, de coisas ruins em seu coração. Então não há como a gente poder chegar por nós mesmos e evitar a condenação. Diante de tudo isso, e dando uma lida na lei de Deus, se você ler o Decálogo ou os 10 Mandamentos no Êxodo 20, você vai perceber que eu, você, nós falhamos em todos os mandamentos. Falhamos no primeiro, não tem outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós temos? Quantos deuses estão incutidos em nosso coração? Permita, meu amado irmão. Você pode até dizer, eu não sou idólatra. Eu lhe pergunto, você teme mais a Deus ou aos homens? Se a sua resposta é que você teme mais aos homens do que a Deus, você é idólatra. E eu vou lhe dizer que você teme a homem. Sabe por quê? Quantas vezes você botou a sua confiança no médico? Quantas vezes você botou a confiança em pessoas? Sendo que você sabe muito bem que a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor. Outro sim. Quantas vezes você se desesperou por uma ameaça, ou porque alguém disse que lhe mataria, ou porque alguém lhe disse que lhe faria algum mal,
e você se desesperou. Ou seja, você confiou em homem, você confiou mais no homem do que em Deus. Disse que Deus não era capaz de lhe guardar, de lhe proteger. E você, não é só você, eu, nós fazemos isso rotineiramente, nós fazemos isso. Isso é idolatria. Então, se eu for ler o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Se eu for ler o segundo mandamento, não faça para ti mais de escultura. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te, pois, do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. E assim seguir. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Você pode ter certeza que em todos esses mandamentos nós caímos, nós falhamos. Muitos de nós não conseguem dar um dia para Deus. Muitos de nós estamos totalmente ocupados que a gente não consegue dar um dia para Deus. E adultério. A Bíblia diz que se eu atentar para uma mulher e desejá-la no meu coração, já cometi adultério. Quantos adultérios eu cometi? Quantos adultérios você cometeu? E cobiça. Às vezes a gente acha que não cobiça nada de ninguém, mas não nos alegramos quando alguém compra alguma coisa nova. Se você não tem cobiça no seu coração, a sua alegria deve ser a mesma entre uma pessoa comprar algo e você. Você devia ter a mesma alegria, a mesma satisfação, mas não tem. Por que não tem? Porque tem cobiça aí. Porque tem cobiça. Então, meus amados irmãos e amigos, você que está aqui tendo paciência de escutar, há uma disparidade muito grande entre nós e Deus. Deus não tem nada a ver com a gente. E aí vem a pergunta, por que precisamos de Jesus? Você entendeu que sem Jesus você está condenado? Você entendeu que sem Jesus eu estou condenado? Você entendeu que não há solução para nós sem Cristo? Por quê? Porque se você conseguisse se aproximar de Deus do jeito que você está aí, fulminado, você seria fulminado. Automaticamente você morreria. Por isso agora nós conseguimos entender por que nós precisamos de Cristo. Porque Cristo é a reconciliação. Ele fez reconciliação entre Deus e nós. Lembre que ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está deixando bem claro, eu sou o elo de reconciliação. Eu sou o meio de reconciliação. João 15, ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Timóteo 2,5 diz que Jesus é o mediador entre Deus e nós. Em Romanos 5 diz que ele nos reconciliou com o Pai. Você sabe por que a gente precisa de Cristo? É porque sem ele não há salvação. Atos 4, verso 12 diz que debaixo da terra não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Sem ele não há salvação, sem ele não há reconciliação, sem ele não há perdão, sem ele não há substituição, sem ele não há transformação, sem ele não há nada e você está condenado. Por isso quem não crê em Cristo já está condenado. Infelizmente, quem não crê em Cristo já está condenado. Quem crê nele tem a vida, quem não crê nele não tem a vida. Então, você tá entendendo por que é que você precisa de Cristo, por que é que eu preciso de Cristo? Porque sem ele estamos condenados, totalmente condenados. Sem ele não há esperança para nós, sem ele não há justificação, sem ele não há adoção, sem ele não há justificação, sem ele não há eleição, sem ele não há predestinação, sem ele não há nada. Ele é o que nos liga a Deus através do seu sacrifício. Você se recorda que no Antigo Testamento alguém para se aproximar de Deus deveria matar um cordeiro, levar um animal, sacrificá-lo? Ele é o nosso cordeiro. A Bíblia diz que ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é aquele que que aplacou a ira de Deus. Ele é aquele que transformou a nossa condenação em salvação. Ele assumiu todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todos os nossos delitos, todos os nossos defeitos. Ele assumiu em nosso lugar. Você entende agora porque você precisa de Cristo? E eu lhe aconselho, meu amado irmão, você que está nessa live até agora, você precisa de Cristo. Sem Cristo você está condenado.
Sem Cristo você não irá morar na eternidade com o Pai. Sem Cristo você não pode se aproximar de Deus. Você não consegue, você não pode, você não fará isto. Não consegue, não pense que nas suas próprias forças, nas suas próprias ações, você não irá conseguir. Sem Ele você não pode fazer nada. Por isso eu lhe aconselho, se Deus estiver profundamente falando em seu coração, arrependa-se hoje dos seus pecados, dos seus erros. Arrependa-se enquanto há tempo. Esse é minha pregação de hoje. Espero que Deus possa colocar, na verdade, em seu coração, em meu coração, em nosso coração, arrependimento todos os dias. Que Deus abençoe.